Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se este é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. E se você já faz parte da nossa família, é muito bom ter você aqui de volta. Se você não só faz parte da família, como também colabora com a criação dos futuros episódios do Apegados, que é um projeto completamente independente, através do apoia.se/apegados, a minha imensa gratidão. Vocês não sabem a diferença que vocês fazem e me dá energia para continuar com esse projeto. Eu estou muito feliz que hoje, finalmente, eu vou estar conversando com essa pessoa que a gente já tentou marcar antes, por eventos pessoais, que eu inclusive dividi com vocês, mas foi um momento muito difícil de uma perda gestacional que eu tive e eu não estava em condições de gravar nada. E aí eu precisei pedir, 1000 perdões, mas aconteceu que agora nós estamos aqui ao vivo e a cores. Pude pegar, pude abraçar, sentir o cheirinho dela. Raquel Cabral, que é a mãe do menino mais amado do Brasil, Marcelinho. Então, assim, que prazer ter você aqui com a gente. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso espaço de acolhimento, de afeto, de informação. Assim, a maioria das pessoas, com certeza, conhecem você, conhecem o seu pequeno. Mas fala pra gente um pouquinho como foi a sua trajetória no maternar, porque eu sei que você tem uma história super interessante. Então, conta um pouquinho pra gente como foi esse antes mesmo do Marcelinho chegar. Oi, Carol, obrigada. Um prazer todo meu. Eu acho que estava escrito para ser assim, né? Sim. Eu acho que é porque tinha que ser ao vivo e a cores. Sim. A gente sentir essa energia. E obrigada, é um prazer enorme a gente estar aqui, poder falar sobre maternidade. Para mim, foi uma construção bem diferente da grande maioria, né? Sim. Eu acho que a minha vida inteira eu sonhei ser mãe. Então, desde pequenininha, eu acho que assim, antes de eu saber que eu queria ser arquiteta, que eu queria casar, eu queria ser mãe. Então, sempre isso foi muito forte. E aí, a minha maternidade, ela é bem atípica, né? Em várias partes. Passei por abortos, antes mesmo da chegada de todos lá em casa, né? E foram 2 abortos, fertilizações que não vieram nem a engravidar, depois mais um aborto. E o Bernardo, meu mais velho, né? Sou mãe de 2. O Bernardo tem 15 anos hoje. Eu digo que o Bernardo foi adotado, ele não é adotado, ele é meu filho, desejado, amado. E assim, foi quem me deu esse título, né, de mãe. E eu digo que passaria por tudo de novo para ser ele, para ser o Bernardo. Às vezes a gente está passando por esses momentos, a gente não entende. E lá na frente a gente diz assim, poxa, era para vir o Bernardo, né? No meu caso, assim, era para ser o Bernardo, tinha que ser o Bernardo. E depois do Bernardo, eu já era casada, né? E aí o Bernardo estava com quase 2 anos. Nos separamos, nos divorciamos, cada um foi para um lado. E aí, nesse tempo, veio a Maria Alice, que é filha do Aquiles, meu marido, né? Que eu casei 2 vezes com o mesmo marido. E aí veio a Maria Alice, e eu passei a conviver muito com a Maria Alice. E aí também, a Maria Alice, eu digo claramente, é minha enteada, né? A Maria Alice tem a mãe dela, então eu sou a madrasta da Maria Alice, com muito orgulho. Amo demais. Também é outra forma de maternar, né? Sim. E aí, voltamos. Nem imaginava que eu ia casar de novo, quanto mais que eu fosse ter mais um filho, né? E aí, veio uma gravidez nada esperada. E quando eu recebi a notícia, tô grávida, né? Eita, mas mexeu. E eu disse, não, tava tudo tão tranquilo. E eu não queria passar por todos aqueles processos de novo. Estava tudo bem. Como quem diz assim, aqui em casa já tem o menino, já tem a menina, e tá tudo bem, sabe? Eu já estava com quase 40 anos, né? E aí veio a gravidez. E eu queria muito ter passado por essa gravidez sem fazer nenhum ultrassom.
Porque todas as vezes em que eu tive, né, foram 3 abortos, eu descobri na hora do ultrassom. Então, eu fiquei bem angustiada. Estar grávida, para mim, era muito difícil. Sim. E aí, descobri que tinha síndrome de Down. Né? O Marcelo, o menininho aí, que faz essa bagunça, como ele diz, ele chegou para bagunçar com tudo e bagunçou Você mesmo. lembra quando você descobriu, assim, em que semana? Eu tava com quase 13. Certo. Eu fazia 13 semanas. Já sabia que era menino, né? Aí fui fazer ultrassom e o médico disse, Raquel, a translucência deu alterada. E quando ele me disse isso, eu não processei. Na hora, para mim, era só... E o coração? Sim. E o coração. Tanto é que as pessoas me perguntam muito, né, sobre a questão de como eu recebi o diagnóstico. E eu até falo muito que eu não gosto da palavra luto. Sim. Né? Diz que é a palavra correta para aquele momento. Não estou falando como se eu dissesse que você não tem o direito de sentir. Mas eu não senti. Acredito que por todo esse processo, por tudo que eu passei, né? Então, assim, eu fui preparada, acredito. E pensando que um dia o Marcelo vai assistir essa nossa conversa, ele vai entender, e eu jamais quero que ele escute que eu vivi um luto pela vida dele, pela chegada dele. Então, para mim, eu não vivi realmente. Na hora, eu só queria que o coração estivesse batendo, e foi o que eu disse na hora, deixa eu ouvir, por favor. E aí, escutei o coraçãozinho batendo, fiquei muito feliz, e depois fui processando, porque aí a gente confirmou o diagnóstico dele com o NIPT, que é um exame de sangue, né? Sim. Não era invasivo, porque tinha a opção de fazer a amniocentese, mas a gente optou por não fazer, porque, por menor que fosse o risco, existia o risco do aborto. Eu nem imaginava passar por um aborto, Deus me livre, porque todos foram com curetagem, todos foram... É um processo bem doloroso, né? Sim. E aí, quando veio a notícia confirmada que tinha síndrome de Down, tá tudo bem. Foi tudo bem, eu acho que a gente recebeu muito bem. No começo, a gente não contou para todo mundo, exatamente porque eu acho que também eu quis me aprofundar mais, quis entender um pouco mais, quis me fortalecer no sentido de que eu estava preparada para qualquer frase, qualquer comentário que eu recebesse, né? Sim. E não fosse nada legal, nada desejado. Que eu escutei coisas do tipo, oh, meu Deus, ela sonhou tanto em ter o filho dela. Aí, quando ela vem a bichinha, né, o filho mais velho foi adotado, aí é uma enteada, ela trata tão bem. Aí vem o outro, aí quando ela vai ter o filho dela, ele vem com problema, como as pessoas ainda dizem, né? Eu disse, não, isso aí você tá falando sobre você, não é sobre mim. Né? Eu tô morta de feliz, eu sou super feliz exatamente com esse formato. Sim. Desse triozinho lá de casa. Sim. Nossa, eu me identifico muito você falando, porque eu também descobri no ultrassom. E é um baque, né? Assim, eu até dividi com a comunidade Apegados que, assim, assim, na minha imensa ignorância, eu nunca pensava que isso era possível até viver pela primeira vez. Né? Eu pensava, nossa, na minha primeira gravidez foi tudo tão tranquilo, você escuta o coração e tal. Inclusive, eu trouxe minha filha comigo para a sessão, porque eu disse, a gente vai ver, você vai ouvir, vai ser muito legal. Viver o momento. Nunca, em milhões de anos, passou pela minha cabeça que um coraçãozinho não bate ou para de bater, né, em algum momento. E a enfermeira disse, mãezinha, é intravaginal, você quer que a criança venha? Aí eu disse, não, melhor não. E que bom, porque foi assim, quando você vai e não tem barulho, eu nem lembrava, porque a última vez tinha sido há 5 anos atrás, então fazia muito tempo, mas o clima dela já mudou, né? Aí foi quando ela me deu a notícia. E agora eu tô grávida de 4 meses. E eu lembro que quando eu fui fazer, a primeira coisa que eu ouvi, antes mesmo de eles colocarem o coração, é assim,
Esse um barulho, assim, que você... Fez perfeito, viu? que você sabe que tem alguma coisa. Aí que eu pude correlacionar com a diferença, né, de um para o outro. Porque nesse meio termo eu também perdi de novo, mas era silêncio muito silêncio profundo. E é um silêncio que bate na gente. E quando ela saiu do quarto, era assim, um silêncio que eu nunca tinha sentido antes na vida, assim. Nada, você não escuta nada. Tá todo mundo passando, tem máquina, tem isso, tem barulho. Você não escuta nada, é um silêncio realmente absoluto. Então, quando você fala de ouvir o coração, quando eu ouvi esse vucu-vucu, eu já disparei a chorar, porque era a única coisa que me importava, era ouvir o coração. Então, assim, acho que quando a gente passa por essas experiências, realmente, receber um diagnóstico, você recebe diferente, né? Porque, como você disse, é meio que me preparou para esse momento. É isso mesmo. E, Raquelzinha, qual foi o maior desafio que você enfrentou na criação do seu filho, né? E como você encontrou forças para superar essas dificuldades? Eu acho maravilhosa a palavra desafio. Sim. Porque eu sempre digo, não é mais fácil, não é mais difícil, não é sobre ser difícil, é diferente, né? Então, assim, é desafiador, realmente, a palavra é essa. E eu digo que sempre é o momento atual. Ele é sempre mais desafiador. Porque eu acho que à medida que vai crescendo, mais desafiador vai sendo, sabe? A gente vai... Eu acho que vai vendo, porque assim, quando cresce, tá tudo ali, né? Tudo mais ou menos igualzinho. Começa na escola, o mesmo tamanhinho, vai num desenvolvimento ali. Ele já vai com o desenvolvimento um pouquinho, né? Mais devagar. Sim. Mas à medida que vai crescendo, a gente vai vendo que essa distância vai se tornando um pouco maior. Eu até brinco, assim, falo muito que, assim, ainda é mais desafiador a mãe do menino. No caso, o menino. O menino, a brincadeira, ela é mais desafiadora. Ela é mais de forma geral, né? O futebol, a luta, as brincadeiras mais pesadas. A menina a gente consegue deixar, às vezes, mais organizadinho ali no cantinho para pintar, para brincar, né? Às vezes uma maquiando a outra, brincando de panelinha, de cozinha, de coisa assim. Não sei que os meninos, eles são mais agitados, né? Claro que isso aí eu tô falando, num contexto geral, existem meninas mais agitadas, meninos mais agitados, mas de forma geral, para você se fazer parte, o menino ele tem mais essa, e aí às vezes ele fica mais, né? É mais desafiador para ele. E eu acho que ele vai começando a perceber. Vai chegando uma idade onde ele vai percebendo também. Então ele também já vai ficando mais, não, eu não quero tal coisa, sabe? E eu venho dizendo que eu estou no momento, a gente está na fase da alfabetização. Então, é um momento também mais desafiador, né? Alfabetizar. Marcelo está no tempo correto, dentro da escola, né? A idade correspondente, mas é mais desafiador, sem dúvida. A gente agora fechou um diagnóstico de TDAH. E aí, eu digo que, graças a Deus, como ele diz, olha a mãozinha, porque eu acho que também diagnóstico, para mim, é ponto de partida. Ele nos norteia, ele nos dá, assim, condições de dizer assim, e agora a gente vai seguir por onde, né, como vamos fazer. Então, eu digo que o momento atual, para mim, é assim, a gente vai mudar de escola, está terminando ele na escola menor que ele estuda, então ele vai para uma escola maior. Então, isso para a gente também está no momento mais desafiador de como vai ser. A turminha, a maioria, vai para outra escola, ele vai com mais 2 que já da mesma turminha dele, de coleguinhas, que vão para a mesma escola. Mas é uma escola grande. E eu digo muito que não existe a escola inclusiva. Eu acredito que existe as que querem ser e as que não querem ser. Então, você meio que escolhe dentro desse contexto. E acho que está todo mundo aprendendo junto, né? Sim. Assim, eu como mãe...
para cada um é completamente diferente. Somos pessoas diferentes, são criadas na mesma casa, mas são completamente diferentes, não porque um tem uma deficiência e o outro não, mas por gosto, por personalidade, Temperamento, né? né? Então, eu acho assim, eu digo que eu tô nesse desafio, acho que ambos. Porque um tá no ensino médio, né? Naquela fase de decidir o que é que quer. E o outro nesse momento aí, que eu acho que é uma idade bem desafiadora, que são os 7 anos, né? Do Marcelo. Então, acho que ele tá naquele momento, assim, de saber muito o que quer, o que não quer, o que gosta, entendeu? Ele tem a personalidade forte, então ele tá naquele momento de muito... Eu fico feliz dele ter essa personalidade dele. Tipo, eu não sou feito de besta, Sim. entendeu? Mas... E a sociedade? É difícil. Esse, na verdade, Aí é eu um digo dos... a palavra que eu não gosto, né? É difícil. É desafiador. Inclusive, A gente esse é um dos precisa pontos muito. que eu queria trazer para o Apegados com a sua presença, é falar sobre inclusão, né? Assim, e você tocou em 2 pontos muito importantes, que um é a escola, a sua afirmação é não existe escola inclusiva. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, e também a sociedade, né? Os desafios, porque realmente eu tenho muito contato com pais de crianças que são neurodivergentes, e é unânime, assim, experiências péssimas com escola, experiências péssimas em convívios mesmo sociais, em lugares que deveriam saber como lidar com o público infantil e não sabem, principalmente com neurodivergência. Explica um pouquinho mais pra gente o que você quer dizer quando você diz não existe escola inclusiva. O que é inclusão? Educa a gente. Para mim, inclusão, ela só vai acontecer de verdade no dia que a gente entender que é sobre individualidade. Não é sobre a pessoa com determinada deficiência. É sobre o Marcelo, é sobre o João, é sobre a Maria, é sobre... Você está entendendo? Sim. Então, assim, enquanto a gente tratar como um pacote, enquanto a gente tratar como se fosse, assim... Você chegar no lugar e dizer assim, a professora responder, não, já tive um aluno com síndrome de Down, eu sei como é. Não é sobre um aluno com síndrome de Down. É sobre o indivíduo, é sobre aquela pessoa. Adaptação não é fazer uma tarefa adaptada geral. Cada um precisa de uma adaptação diferente. Então, dá trabalho? Dá. Eu sei que dá. Mas só vai funcionar no dia que for desse jeito. A escola não é inclusiva. O Marcelo, a gente é privilegiado. A gente tem condições de estar numa escola que está bem à frente em termos de inclusão, sim. Mas a gente ainda precisa muito de informação, de chegar nas famílias que não têm filho com deficiência. Sim. A gente precisa informar mais sobre essas pessoas. Enquanto a gente não furar a bolha, a gente não vai conseguir. Porque eu posso querer que tudo seja perfeito, mas se aquela outra família, se aquelas outras pessoas não entenderem sobre, o meu filho jamais estará, de fato, incluído dentro daquele ambiente. Porque aquelas outras crianças que não têm nenhuma deficiência, as crianças típicas, elas não vão se interessar de fato, elas não vão aprender para conviver todo mundo junto. Sim. De verdade. Então, ainda é muito desafiador de forma geral. Eu acho que precisa ser mais falado, mais informado, ter mais conteúdo sobre inclusão, de fato, para todo mundo, para as pessoas, para os profissionais que estão no parquinho, dos Exato. shoppings, dos aniversários. Todo dia a gente escuta uma história. Todo dia. Isso é sobre tudo, é sobre na hora de que você vai contratar uma equipe para fotografar. É para todo mundo. Sim. É para todo mundo. Agora mesmo, antes de eu vir para cá, eu estava escutando uma história de uma criança que desorganizou-se na escola, dentro do espectro, né, do autismo, e os demais não souberam, as outras crianças que estavam em volta, não souberam como agir.
Por quê? Porque não chega a informação para eles. Não chega. E aí eu vou criticar a criança que não soube como lidar naquele momento? Não. Vai muito além. Ela não foi educada para isso, ela não foi ensinada. Ela não foi informada. O entorno dela não foi falado sobre. Então, é tudo isso muito, muito importante, muito para ontem. Sim. Né? Muito, muito, muito. A gente pede por isso todo dia. Então, a gente ainda vive numa sociedade onde o filho perfeito é o filho branco, é o hétero, é o magro, é o da turma olímpica, é o que não tem deficiência. Então, imagina como é difícil você ser inserido dentro desse espaço, Sim. né? Sim. É muito, é muito desafiador, né? Quais são, assim, os desafios que você vê que o seu filho tem mais em questão social, na sociedade? Você já viu ele se chatear com alguma coisa, algum comentário, alguma... Não, eu não digo que o Marcelo já passou exatamente por isso, não. Acho que ele ainda não tem a idade dessa situação. Eu Sim. acho que ainda não atinge a ele, não. Eu Sim. acho que acaba atingindo mais a nós que entendemos, Sim. que percebemos. Ele, eu acho que ele ainda não passou por essa situação, não. Eu acho que a gente ainda vai chegar lá. Sim. Eu estava contando que eu passei por uma situação de... Já me perguntaram, né? Você já passou por um preconceito? Eu passei por uma situação com o Marcelo bem pequeno. Marcelo tinha 3 anos, né? Na escola mesmo. E ele tinha passado por uma situação de morder uma coleguinha, que nem era da mesma sala dele. E eu, como mãe do mais velho, do Bernardo, que hoje tem 15, nessa primeira infância aí, o Bernardo foi muito mordido. Uhum. E eu sempre dizia, quando o Bernardo chegava com a situação, eu vinha a informação, que o Bernardo tinha levado uma mordidinha, tal. Eu dizia, gente, como é mais fácil ser a mãe do que a mordido? Com certeza. A mãe do mordedor deve ser difícil. Então, eu sempre tinha aquele olhar muito atento para a mãe da criança que tinha mordido, de tá tudo bem, isso faz parte, e a gente vai educando junto, tá todo mundo junto. E aí, quando eu passei a ser a mãe do mordedor, né, eu não recebi esse mesmo acolhimento. Eu recebi a situação de... Ela não sabia que eu estava ouvindo, no caso foi a avó, que eu agradeço todo dia, que eu nunca... Não sei quem foi, porque eu fiquei de costas e disse, não quero ver. E eu escutei a avó falando, deve ser uma família muito desestruturada que fez isso, porque minha neta jamais faria isso. E aí, quando a professora tentou explicar, ainda dentro da justificativa, que ele tinha uma deficiência, aí a avó respondeu, pior. Porque essas crianças, elas não têm limite, elas não recebem limite. É por isso que o mundo está assim. Ai, Carol, isso aí me doeu. Porque eu tento isso todo dia, né? E aí eu fiquei naquele dia assim, dizendo, meu Deus, ainda bem que ele, naquele momento, com 3 anos, ele não entendia o que estava acontecendo, nem que era sobre ele. Então, assim, a gente escuta e aí quando traz a deficiência para essa situação, ainda é pior, né? Com certeza. E aí você escuta, às vezes, as pessoas... Na rede social, que eu também tento deixar muito para lá, é muito aquela coisa do... é muita besteira, é muito blá, blá, blá. Quando eu trago aquelas situações de, não se deve falar assim, o correto é isso, trazer essas informações, né? De falas capacitistas, e aí você escuta demais. E aí você vê que as próprias famílias, às vezes, de pessoas com deficiência também ainda estão naquela de, isso é besteira, eu não me incomodo, que falem isso. E aí é que fica mais difícil da gente educar a sociedade. Com certeza. Com certeza. Você falando, eu lembro do ano passado, quando a minha filha fez essa transição de escola também, né? Foi para uma escola maior, a gente saiu de uma escolinha
pequenininha, privada, para uma escola pública do nosso bairro. E então, assim, era um ambiente completamente novo para ela. E ela é mais no temperamento de introversão, ela é mais introvertida. Na dela, demora um pouquinho para ela se aquecer, para ela se soltar para amizades, até para se comunicar. E logo nas primeiras semanas, a adaptação dela foi bem difícil, assim, chorava bastante. E ela tinha um amiguinho, na verdade tem, né? É porque agora a gente tá, assim, temporariamente morando no Brasil. Mas ele é uma criança com autismo, de nível 2. E aí, ele, em algum momento, ele também se desorganizou na sala e ela estava do lado dele. E aí, nessa desorganização, ele pegou a cabecinha dela e fez assim, chacoalhou, sabe? Ele desorganizado e chacoalhou ela. E ela ficou aterrorizada com o episódio. Chegou em casa arrasada e me contou e disse que não queria mais ir para a escola. Eu fui entender o que é que tinha acontecido. Fui falar com a escola, né? Assim, mandando um e-mail, falando, olha, quais são os tipos de medida, assim, de proteção mesmo. Não só para minha filha, mas ele. Que tipo de assistência ele tem em sala de aula. E aí, muito que a escola me respondeu, assim, bem... deixando muito a desejar, sabe? E aí, eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a mãe dele. E aí, eu liguei para a mãe dele. Não a conhecia, me apresentei, disse do que tinha acontecido, de uma maneira... Mas, assim, me ajude a entender o seu filho para que eu possa ensinar a minha filha como melhor se relacionar com o seu filho em sala de aula. E ela começou a me dividir várias coisas que eles fazem em casa que funcionam super bem com ele, né? Quando ele está desorganizado, a gente faz esse gesto assim para ele entender que ele precisa manter a distância do nosso corpo. Ele precisa de certas coisas na cadeira, né? Para dar alguns estímulos sensoriais, aí acalma um pouco ele. Ela me contou várias coisas. E aí, no outro dia, eu já tinha 3 livros sobre autismo, explicando o autismo para crianças. E aí, eu disse, tá vendo aquele teu amiguinho? Pois é igualzinho a esse personagem aqui do livro. Aí, a gente foi conversando sobre, mostrando... Eu disse, porque o cérebro funciona de um jeito diferente. As emoções acabam aparecendo no corpinho dele de uma maneira... Aí, comecei a conversar com ela sobre... E ela só ouvindo. E voltou. Claro que ela voltou para a escola, né? Assim, ela não ficou sem ir para a escola. E aí, quando foi mais ou menos assim, uns 15 dias depois, nós fomos deixar os nossos filhos na mesma hora. Ela disse, olha, mãe... Vou dar o nome de Pedro, por exemplo, né? Olha, mãe, o Pedro. E aí, saiu do carro e os 2 entraram juntos na escola. Então, assim, é muito isso. A criança, ela precisa ser exposta... E pode ser um evento difícil, né, desafiador, mas se a gente trabalha com a outra mãe, com a outra família nesse sentido de... E se você tem, porque o nome disso aí é empatia, né? Você se colocou no lugar dela, você teve... Como o mundo seria melhor se todo mundo conseguisse pensar assim, né? Até me emociona. Porque é isso. É isso, e as crianças, elas entendem. Pessoas, às vezes elas entendem como perda de tempo, né? Sim. É como se fosse assim, o problema é seu, né? Desculpa, mas é porque Sim. Você escuta uma história dessa e você não faz ideia do bem que você fez para sua filha. Sim. Não é só para ele, o Sim. Pedro, no caso. É para sua filha. É você saber que você está educando um ser humano. Sim. Né? As pessoas hoje, elas olham... Não, eu vou aqui... Isso não me pertence, isso não é problema meu e meu filho está bem, não tô nem aí, né? Sim. E quando, na verdade, o quanto você está educando sua filha para que ela seja uma pessoa que possa respeitar todo mundo, né? Sim. Isso engrandece ela, né? Sim. Isso... E a gente não sabe o dia de amanhã. Como é que o mundo vai ser colocado e a gente pode, todo mundo, um dia passar por uma situação semelhante, a gente espera a mesma coisa, né? Exatamente. É isso. E o quanto o mundo precisa
dessa informação. E talvez isso seja graças a você estar aqui conversando com tantas mães, você já ter, né, por essa experiência e tudo que aconteça assim, mas as pessoas não, as pessoas querem só mais um mundo perfeito e que você não participa disso aqui. Eu digo, inclusive, que o Marcelo tem a sorte, que é difícil, mas o Marcelo tem a sorte dessa rede social. Sim. O Marcelo tem a sorte do famosinho. Então, tem isso positivo para ele, das pessoas querem estar perto, por essa razão. E quem não tem? Aquela criança que está lá naquela escola pública, com a condição financeira, com poucos estímulos, que ela vai ficando cada vez mais diferente. Sim. O quanto é mais desafiador? Sim. Por quê? Porque não tem aquela rede de apoio, não tem aquelas pessoas próximas que queiram e acreditam nela e que vamos junto, né? Vem pra cá que eu vou ensinar meu filho a brincar com o seu filho. Exato. E vamos encontrar uma forma de que seja legal para todo mundo, né? É difícil. Por isso que eu perguntei sobre as dificuldades dele, né? Porque na idade dele, é muito comum, por atender mães, né? Por atender mães de crianças neurodivergentes, elas trazerem um sofrimento, assim, da solidão das crianças neurodivergentes. Minha filha chega para mim com 5, 6 anos, por que ninguém quer brincar comigo? Né? Assim, no recreio fica sozinha, no parquinho do prédio fica sozinha, porque ninguém quer brincar junto. Então, é uma coisa que, como você disse, né? O Marcelo, ele tem a sorte, mas que a grande maioria das crianças neuroatípicas sofrem com essa solidão mesmo, porque ninguém quer estar perto, ninguém quer estar junto. E muitas vezes isso é incentivado, inclusive, pelos adultos, que os pais dessas crianças, né? Eu falo que, assim, desde assim, que o Marcelo nasceu, né? Eu digo que o Marcelo, ele trouxe muito mais alegria para nossa família. A gente mostra muito mais os dentes, a gente dá muitas gargalhadas com ele. Então, assim, coloca aqui o Marcelo nos meus braços desde pequenininho e eu ando como se eu estivesse andando como um troféu mesmo, entendeu? Eu não busco aquele olhar diferente, nada disso. E digo muito para as mães que acabaram de receber o diagnóstico, quando vem falar comigo, assim, que muito do seu filho, das pessoas vão enxergar seu filho da forma como você enxerga. Uhum. Isso é fato. Fato. Eles vão acreditar? Vai depender muito de você acreditar também. Porque se você já não acredita, a maioria das pessoas de fora não vão acreditar. Então, eu digo muito assim, quem chega no nosso caminho, que não acredita, que limita, eu vou desviando. Sai daqui, sai daqui. E todo dia eu digo para ele que ele é lindo, que ele é perfeito, que ele é maravilhoso, que ele vai, que o céu é o limite, e vamos. Eu foco assim, eu vou ali buscando inspiração, né? Aqueles adultos que já estão lá na frente, que estão nos ensinando, que mostraram que é possível, que chegaram, Sim. que conquistaram, eu vou aqui. Eu não posso falar sobre um adulto porque eu sou mãe de um menino de 7 anos. Os desafios que vêm pela frente, eles ainda virão. Não vou pensar neles antes, não. Sim. Né? Então, assim, eu posso na frente a gente se encontrar, fazer um novo podcast, eu falando de uma novidade dele, como é que é. Mas, se eu não acreditar, eu acho que se torna tudo bem mais desafiador. Sim. Né? Então, assim, lá em casa eu falo para todo mundo, vamos junto, vamos junto. Então, assim, não é sobre deixar a deficiência para trás. Ela faz parte dele, é uma característica dele, vai caminhar com ele para o resto da vida dele. Sim. Então, vamos falar sobre. Eu falo bastante sobre a síndrome de Down, enalteço a síndrome de Down. Ah, você romantiza. Não é sobre romantizar, é sobre fazer parte e não existe. Vou aqui, vou fazer uma cirurgia, vou tirar. Não, faz parte, filho, e tá tudo certo, amamos, né? Porque é muito ruim. Eu conheci um adulto com síndrome de Down que ele dizia que se ele pudesse, ele arrancava a síndrome de Down dele. Então, quando ele me disse aquilo, eu fiquei, não é possível. Então, nós vamos amar a síndrome de Down e tá tudo bem. E
E vamos acreditar que vai muito além. A gente conhece pessoas com síndrome de Down que dirigem, que se formaram, Que moram que casaram. sozinhas. Autonomia. Autonomia né? completa. Então, assim, se ele vai casar, se ele quiser. Você acha que ele vai casar? Se ele quiser, Uhum. como também os outros lá em casa, se quiserem, né? Ele vai morar sozinho se ele quiser. Aqui eu não vou mandar ninguém pra fora de casa, né? É sobre isso. Então, assim, é aquele filho eterno, vai ser pra sempre a sua criança. Não, tanto é que às vezes quando diz assim, o bebezinho, não é bebezinho não, já é menino, eu já fico brincando, já tá rapazinho, porque, né, ele tem, eu faço de tudo para que ele se enxergue cada vez dentro da idade que ele está e que ele queira cada vez ser mais adulto. Sim. Né? Então, eu falo muito isso lá em casa. Às vezes, eles brincam assim, os meninos. Porque na situação, eles não estão brincando porque o Marcelo tem uma deficiência, é porque é o caçula. Entendeu? Porque é o pequenininho, Sim. né? Então, a gente quer proteger. O caçula tem isso. Eu sou a mais velha na minha casa, com meus pais. E a minha irmã mais nova, que hoje já tem 40, a gente trata como bebezinha também. Entendeu? Faz parte, né? Mas eu acho que é isso. Então, assim, é acreditar. Eu acredito que essa nova geração, em termos de oportunidade, de estímulo, né? Tá fazendo que, assim, mude essa visão. E vale ressaltar que isso que você disse vale para todas as crianças, Sim. né? Os pais, quando a criança sente que os pais não acreditam no seu potencial, elas vão murchar. Você vê uma criança ali pequenininha, sem cabeça, sem evoluir. E quando os pais acreditam e enaltecem, você vê que é uma criança cheia de confiança. Com toda certeza. Competência, desenvolvendo competências. Outro dia, minha filha soltou, ontem ela estava tomando banho. Ai, fulano é super inteligente, igual a mim, né, mamãe? Eu disse, igual a você. Autoestima, é sobre isso. Mas porque ela escuta a gente falar, nossa, você é inteligente, você é capaz, né? E Raquel, se você pudesse, assim, trazer pra gente as maiores lições que você aprendeu com o seu filho. Na verdade, com os seus filhos, né? Mas o Marcelinho traz essa oportunidade de ver a sociedade de uma maneira diferente, reconfigurar as coisas, pensar sobre coisas que quando você tem um filho neurotípico, você não pensa. Você pensa em outras coisas, em outras diferenças, né? Mas ele traz esse componente de diferencial. E dentro disso, quais foram as lições mais importantes que você aprendeu até agora? Marcelo, falando especificamente, né? O Marcelo, ele me fez uma pessoa melhor. Ele me fez evoluir, né? Muito como ser humano. Eu digo lá em casa que ele fez a gente fazer isso aqui, ó. A gente olhar para os lados. A gente ter um olhar diferente, um cuidado maior com o espaço do outro, né? Com respeito, com o que é de fato acessibilidade, aquela rampa na calçada. Ele faz a gente querer todo dia ser melhor como ser humano. Sem dúvida. E eu digo que eu não sou a mesma pessoa. A Raquel antes do Marcelo, a Raquel depois do Marcelo é muito diferente. Eu queria, e assim, eu digo assim, eu faço muito esse barulho, né, dessa história toda de falar na rede social e trazer muitas pautas da inclusão e tudo, tentando exatamente falar para as pessoas que não têm ninguém com deficiência, porque eu queria muito que tivessem pessoas que fizessem isso na época que eu não tinha o Marcelo. Quando eu fui escolher a escola para o Bernardo, na época que o Bernardo estava terminando a escolinha lá menor, que é o mesmo que o Marcelo está terminando também, eu não fui buscar uma escola buscando assim, olha, eu queria entender aqui um pouco mais como é que é a questão da inclusão. Sim. Tem crianças com deficiência, principalmente a deficiência intelectual. Uhum. Porque aí é onde é mais desafiadora, no sentido de eu não preciso só da rampa, né? De uma cadeirinha de altura diferente.
Eu preciso de muito mais adaptação numa tarefa, de um suporte, de um Sim. estagiário, de um AT, ali sentando do lado. Então, muitas escolas a gente vê que não tem. E eu não fui escolher para o Bernardo, na época, com esse olhar. E isso foi uma coisa que eu me culpei muito depois. Porque aí foi quando eu disse, gente, como que eu não enxerguei isso? Como? Porque não fazia parte da minha vida. Exatamente. Né? Então, assim, por isso que hoje eu digo, preciso falar para as famílias que não têm ninguém com deficiência, para que elas tenham esse mesmo olhar. Então, eu digo assim, eu sou uma nova pessoa e escuto muitas pessoas dizerem sim, mas porque agora você vive isso. E eu quero que não seja sobre isso. Eu quero que outras pessoas queiram ouvir. Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade de ir falar em alguns lugares onde eu estou falando para um monte de gente que não tem ninguém com deficiência. Hoje eu recebo um abraço de uma mãe que... Ai, Raquel, eu aprendo todo dia, que coisa boa. Aí eu disse, você tem? Não, eu não tenho nenhum filho com deficiência. Não, mas eu sou apaixonada pelo Marcelo. Eu fico muito feliz com isso. Sim. Né? Porque, assim... E as pessoas entenderem que cada um é um. Sim. É isso. Eu agradeço todo dia por isso. Eu sou mais feliz com a chegada dele, sim. Eu queria aproveitar esse momento para você nos educar e falar, assim, dentro desse vocabulário, né, capacitista, assim, quais são coisas que não devemos dizer de jeito nenhum. Um exemplo que eu falo bastante, chamam muito crianças especiais, né? Uhum. Especial, o Marcelo é para mim, o Marcelo é para quem conhece o Marcelo. E não porque ele tem uma deficiência. Um dia desse eu estava dando uma palestra e perguntei lá no auditório. Alguém aqui queria ter uma deficiência? Você não escolhe. Se tiver a opção de você escolher ter uma deficiência, é óbvio que você não vai escolher ter uma deficiência. Claro. E alguém aqui queria ter uma deficiência? Ninguém disse que queria. Então, aqui, ninguém quer ser especial, né? Então, o especial voltado para ser uma pessoa com deficiência não é legal. Aquela criança especial. Tem uma pessoa especial, tem um meninozinho especial lá na minha rua. Não. E eu escuto isso numa boa quando a pessoa fala, mas é uma fala capacitista, né? Assim como deficiente. Não é deficiente, é uma pessoa com deficiência. E vem primeiro a pessoa, depois a deficiência, né? Então, sempre não é portador. Você não porta uma deficiência, a deficiência faz parte de você. Você porta um documento, você porta uma carteira, você não porta uma deficiência. Não são necessidades especiais, são necessidades específicas. Tem falas assim que você escuta, que você diz, oi, e eu acabo de falar isso, e logo depois uma pessoa que às vezes escutou, chega pra mim e diz, um meninozinho lá na minha rua, ele é portador de síndrome de Down. Mas eu escuto de boa, porque eu sei que a pessoa não tá falando ali por mal, ela quer me trazer uma mensagem mais forte do que isso, e eu acolho, eu escuto, e aproveito um momento como esse aqui, né, de voz pra falar. É assim que a gente vai construindo, Carol. Muito bom, muito bom. E muito bom a gente seguir aprendendo. Você disse especial e tem eu escrevo livros infantis e uma vez eu fiz o esboço, ele tá no esboço ainda, de um livrinho justamente depois desse evento com a minha filha, pensando no amiguinho dela, e eu queria pensar nessa pauta, né? Assim, realmente, o começo do livro... Eu lembro de cabeça, porque depois eu transformei meio que numa musiquinha. Era uma criança dizendo, eu tenho um amigo que os adultos chamam de especial. Mas eu sempre soube disso, porque ele é muito, muito, muito legal. Tipo assim, falando como assim, especial... São todas as pessoas que a gente ama, né? Assim, são todos os coleguinhas. Uma vez eu falei com a minha filha sobre isso, assim, todas as crianças são especiais.
de alguma maneira, Isso. né? E aí ela, mas eu sou a mais especial de todas, né, mamãe? Aí eu disse, filha, você é a mais especial do mundo pra mim. Pra você. Isso. Pra mamãe, você é Isso. mesmo. Só tem você por enquanto, né? Então você é mesmo a mais especial pra mamãe. Desculpa. Mas assim, trazer essa mensagem realmente de que especial são todas as pessoas que a gente ama profundamente, que a E gente todo quer mundo é bem. especial pra alguém, né? Exato. Não é pra todo mundo, mas não é isso. As pessoas entendem isso assim, eu tenho um amigo, ele é muito especial pra mim. É diferente de eu tenho um amigo especial. São dois contextos. São. Não são? Total. Eu tenho um amigo muito especial pra mim. Eu tenho um amigo que é especial. Quando você quer falar daquela situação de que ele é especial porque ele tem uma deficiência. Sim. É totalmente diferente. Muito. Muito. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, que passou tão rápido. Poderíamos, assim, ficar horas. Mas que mensagem, aproveitando esse encontro, esse espaço, que mensagem você gostaria de passar para quem está nos ouvindo sobre a real inclusão? Que mensagem final você gostaria de deixar, mesmo com todas as reflexões e tudo que você já trouxe até aqui, nos ter ensinado, mas como que todos nós podemos fazer melhor? Eu acho que começa querendo. Começa querendo aprender, querendo entender, né? Querendo se informar. Eu digo que a informação acaba muito com preconceito, né? É a melhor forma de acabar com preconceito. Então, eduque também, falando para as mães, seus filhos, ensine, se informe, dê um Google, né? Abra esse espaço ele é importante em todos os lugares, mas ele começa em casa. Ele começa você querendo que seu filho aprenda a conviver com todo mundo, a abrir esse espaço para todo mundo. E falando especificamente para as mães atípicas, eu digo muito, o amor é sempre a resposta. Então, assim, ame, acredite, encoraje, né? E não deixe que ninguém diga diferente para você, que vai dar certo. Eu acredito mesmo, de verdade. Se eu não acreditasse, eu nem estaria aqui, né, Carol? Sim, sim. E é porque você acredita que seu filho também conquistou tudo que ele já conquistou até hoje, né? Em termos de habilidades, de autonomia, a gente que acompanha ele. Eu escuto, às vezes, as pessoas falam muito assim, é muita sorte. A sorte faz parte, eu acredito também, né? Mas é muita vontade. É muito empenho também, né? É muita Nossa, vontade. Raquel. É muita vontade. É muita vontade. Sim. Ele não nasceu pronto. Existem os desafios, mas ele tem do lado dele uma família que acredita nele, que todo dia está ali, junto com ele, senta junto, fala para ele todo dia que ele vai além. Bumbum no chão, vamos aqui, todo dia a gente tem um tempinho, eu digo que todo dia, 15 minutinhos ali, pelo menos ali, juntos vamos estimulando e vamos conquistando. Tem uma história, tem uma história. Tem, assim, a gente vai vendo, eu peguei um vídeo agora recente, eu falando há um ano atrás, contando essa história desse adulto com síndrome de Down. E um ano depois, na sala de aula do Marcelo, no momento lá do dia da síndrome de Down, fazendo uma dinâmicazinha com eles na sala de aula. E eu pergunto para a turminha, né? Quem aqui tem síndrome de Down? Aí todo mundo faz o Marcelo e ele. Aquilo ali para mim foi assim, obrigado. Porque assim, ele, sabe, amor próprio, assim, deu certo, tá dando certo. Ele tá feliz, ele se aceita quem ele é e isso faz muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Com certeza. Que todos nós possamos aprender com isso, né? Assim, com essa mensagem. Porque podemos fazer o mesmo pelos nossos filhos. E quantas crianças são desacreditadas? Assim, Demais. falando no geral, né? De neurodivergentes ou não.
são desacreditadas, são colocadas para baixo, cresceram ouvindo que não adiantava de nada, que era impossível, que eram burras. Então, que essa mensagem ela também alcance a todos nós, que nós possamos ver a potencialidade dos nossos filhos. Sempre que eu recebo pais na consultoria parental para falar de um desafio do filho e eles já começam assim, escatitando a criança. E aí eu respiro assim com eles, eu ouvi todos os desafios. Quais são as potencialidades dele? Perfeito. Deixa eu só ouvir um pouquinho quais são as características fortes do seu filho. Antes que a gente passe para qualquer estratégia. E aí eles ficam. E aí é 1 ou 2. Que mais? Tem mais alguma coisa? Vamos lá, vamos pensar. Perfeito, Carol, perfeito. É exatamente isso. Eu digo, eu foco no que é bom. O Marcelo, é muito mais fácil para ele a leitura do que a escrita. Por que eu vou passar o dia todinho com um lápis que ele tem que escrever? Exatamente. Vamos ler, cada vez mais. O Marcelo tem uma memória incrível. Ele se identifica muito mais com a letra do que com os números. Então, eu vou naquilo que ele é bom. Ele ama a música. Mas o Marcelo não gosta do palco. Por que eu tenho que colocar o Marcelo em cima de um palco? Não preciso. Filho, tu faz se tu quiser. Vamos aqui. Mas ele ama fazer o vídeo caseiro, entendeu? Então, assim, é sobre isso. Eu falo muito que eu foco nas potencialidades dele, exatamente. Então, assim, o Marcelo não curte o futebol. Por que eu vou colocar ele numa escola de futebol? Sim. Por que eu não vou colocar ele naquilo que ele gosta? Sim. Né? Perfeito. Ninguém é bom em tudo. Ninguém. E por que eu tenho que escolher fazer da vida dele o espaço para que ele para as terapias, para o desenvolvimento ser exatamente naquilo que ele não é bom, daquilo que ele não gosta? Perfeito. Eu falo muito isso também. E isso tem muito a ver. Sem Com dúvida. certeza. Potencialidades. Potencialidades. Vamos Perfeito. trabalhar com as nossas É potencialidades. isso mesmo. Maravilha, Raquel. Muitíssimo obrigada pela sua Eu que presença. agradeço. Gratidão imensa de a gente estar aqui nesse encontro. Foi um prazer enorme, enorme. Se você está aí com a gente até agora também, muito obrigada por estarem presentes. Vai lá, manda esse episódio para todo mundo. Não é nem assim, normalmente eu digo, se você acha que vai contribuir, não, porque vai contribuir. Então, manda logo para todo mundo. Manda para todos os grupos do WhatsApp, para as amigas, conversa sobre isso na escola, manda para as coordenadoras. O que a gente pode fazer mais sobre isso? Como que a gente pode elevar a consciência sobre a inclusão? Quantas pessoas com deficiência tem nessa escola? Vamos entender esse nível de diversidade também nas escolas, expor os nossos filhos, ler livros com os nossos filhos, nos informar e informar nossas crianças, porque isso faz a diferença no mundo, faz a diferença para os nossos filhos, como a Raquel disse, né? Mas também para todas as crianças que precisam mesmo de mais compaixão, de mais empatia. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Se você ainda não deu 5 estrelas para Pegados, vai lá, dá, porque isso também ajuda a expandir a nossa mensagem. E nos vemos no próximo episódio. Beijo, gente. Tchau, tchau.